Zumbi dos Palmares, o homem que nasceu livre na região dos Palmares do Brasil no ano de 1655. Conforme a história, ele é o último dos chefes militares do Quilombo dos Palmares. Para quem não sabe, o termo Quilombo é uma palavra em Kibundo de origem banto, no norte da Angola, que significa aldeia ou povoado guerreiro. Acredito que os brasileiros já conhecem boa parte deles da história do Zumbi dos Palmares. E o Zumbi é um homem que tem uma história bastante controversa, pois cada um tem uma sua versão diferente a respeito dele e de quem foi ele. O Quilombo dos Palmares era uma sociedade livre, muito livre, de população livre desde o nascimento, tanto quilombolas ou escravos refugiados. O Quilombo foi então uma das antigas repúblicas sul-americanas, que incluía o atual estado litorâneo brasileiro da Alagoas. Hoje, Zumbi é conhecido como um dos grandes líderes históricos do Brasil, por alguns, mas por outros, sido visto como uma figura detestável. Moione galera, para mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, então inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu faria questão de sempre postar aqui no canal. Também deixa o seu like para poder fortalecer o canal. Conforme nos relatam a história, com aproximadamente 6 anos de idade, Zumbi dos Palmares foi capturado pelos portugueses e entregue como escravo a um padre português. O padre se chamava Antônio Melo, que batizou o Zumbi de Palmares com o nome de Francisco. E foi daí que Zumbi aprendeu a falar latim, a religião e a língua portuguesa, e foi designado para servir na missa católica. Conforme nos relata a história, em 1670, aos 15 anos, Zumbi fugiu e voltou à sua terra natal, onde logo se tornou conhecido como mestre da capoeira, no círculo dos palmarenses praticantes desta arte marcial africana. E a capoeira tornou-se conhecida mundialmente por meio do filme de Marco da Gasco, né? E também os brasileiros já vinham praticando esta dança que veio da África. E apesar de ser uma dança que surgiu da África, a capoeira tornou-se mais popular no Brasil que no próprio continente africano, porque eu acredito que esta dança ou esta arte deva ter sofrido algumas modificações. Zumbi dos Palmares, por volta dos 20 anos, ele passou ou se tornou um estrategista militar muito respeitado no seu povoado ou na sua aldeia. E conforme narramos no começo, o Quilombo dos Palmares era uma república autossustentável de quilombolas localizada em uma região talvez do tamanho de Portugal, no interior da Bahia. A região da Bahia, Alagoas, é onde este assentamento africano livre estava localizado. Em seu auge, no início dos anos de 1600, Palmares tinha uma população de mais de 30.000 habitantes. Em 1630, Palmares foi descrita pelos comentaristas como a terra prometida para os escravos africanos fugitivos. O rei Ganga Zumba de Palmares ofereceu a emancipação aos escravos que entravam em seu território. Para quem não sabe ou fazia ideia, o rei Ganga Zumba foi o rei dos quilombos dos Palmares. Em 1644, os holandeses invadiram a região nordeste, mas como os portugueses haviam falhado antes, as insurreições europeias não conseguiram invadir, não conseguiram entrar em Palmares. Em 1654, os portugueses expulsaram os holandeses da região, muitos dos quais se mudaram para o Suriname. Os militares palmarenses eram especialistas na legítima defesa da capoeira, muitas vezes descrita como arte de fuga. Eles foram forçados a se defender contra os repetidos ataques
dos colonizadores portugueses. Esses colonizadores portugueses tinham uma intenção ou buscavam trabalho gratuito para o cultivo de plantação de açúcar. Muitos dos africanos em fuga da colônia portuguesa eram originários da região angolana, no centro-sul da África, e que estavam sob a colonização portuguesa. Em 1678, Pedro Almeida, o cansado governador de Pernambuco, abordou o líder palmarense, o rei Ganga Zumba, que nós falamos aqui no começo, para negociações. Dentro das negociações entre o governador Almeida e o rei Ganga Zumba, o governador Almeida concordou em conceder todos os escravos fugitivos que residiam nas regiões de Palmares. E tudo isso se Palmares se submetesse ao domínio português. O rei Ganga Zumba favoreceu o acordo, mas Zumbi dos Palmares, conforme a história, não aceitou o acordo porque os portugueses não concordaram em libertar todos os escravos humanos na região colonial portuguesa. De lembrar que esta história pode ter outras várias versões e eu gostaria que você deixasse ficar aqui nos comentários a sua versão sobre este ocorrido. Antes da morte do rei Ganga Zumba, Zumbi dos Palmares comandava a liderança dos independentes quilombos dos Palmares, tornando-se com isso o comandante-chefe da sua resistência. Passando-se 15 anos depois de Zumbi dos Palmares assumir a liderança militar de Palmares, comandantes militares coloniais portugueses da região de São Paulo, Domingos Jorge Veio e Bernardo Vieira de Melo, organizaram um ataque militar contra Palmares. E conforme nos conta a história, em 1680, Zumbi dos Palmares reinou contra os portugueses. Zumbi dos Palmares iludiu os portugueses e continuou a resistência quilombola. Comentaristas escreveram que Zumbi foi traído por um quilombo capturado que levou os portugueses de São Paulo ao esconderijo onde o Zumbi dos Palmares estava. Talvez hajam outras várias versões sobre este ocorrido, mas de qualquer modo, liderados por Domingos Jorge Veio e Vieira de Melo, a 6 de fevereiro de 1694, após 67 anos de conflitos militares com Palmares, os portugueses acabaram por destruir o complexo dos Palmares, conhecido como Cerca do Macaco. Tantos outros nomes para poderem atribuir, os palmarenses foram justamente pensar nisto, Cerca do Macaco. É incrível isso. Enquanto o quilombo permaneceu na região dos Palmares, Zumbi foi capturado e morto em 20 de novembro de 1965. Sua cabeça teria sido enviada para Recife, onde foi exibida na Praça Central como prova de que Zumbi dos Palmares não era imortal e como um aviso aos outros combatentes, da resistência africana que estavam lá no Brasil, que lutavam contra os portugueses. Então eles tinham que pegar a cabeça do Zumbi de modo a fazer com que aquilo causasse uma repressão, é isso, repressão, para que as pessoas tivessem medo de morte. Algumas pessoas também defendem a ideia de que Zumbi tinha escravos, entre outras versões. E eu gostaria que você deixasse ficar a sua ideia sobre o historial deste homem, porque Zumbi dos Palmares é um homem que tem uma história bastante e super controversa. Alguns brasileiros contam a história deste homem numa versão diferente dos outros. Mas você, o que achou dessa história que eu preparei hoje aqui para você? Você já ouviu falar ou já havia ouvido falar sobre Zumbi dos Palmares? Deixe ficar a sua opinião nos comentários. Galera, aqui está a fazer muito, mas muito calor, mas mesmo assim não pararei de fazer vídeos. E também não se esqueça de deixar o seu like para poder fortalecer o canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.